que do dinheiro e após o funeral do meu pai, quando todos discutiam sobre quem ficaria com o das ações dele, meu cunhado, que é casado com minha irmã Kelly, disse de repente que tudo, incluindo US$ 5 milhões, deveria ir para Kelly, a irmã mais velha. Minha irmã e meu cunhado ficaram felizes. Mas o advogado disse-lhes que não podiam simplesmente decidir isso. Meu nome é John Watson. Tenho 42 anos, trabalho em vendas, sou casado e tenho 2 filhos. Meu pai era dono de uma grande parte de uma empresa e, mesmo sendo idoso, continuava trabalhando. Minha irmã Kelly, que é mais velha do que eu, sempre foi um pouco problemática para nossos pais por causa de seu mau comportamento. Minha irmã, que agora está na meia-idade, ainda não tem um emprego fixo e simplesmente vive a vida do jeito que quer. Eu nunca gostei muito dela, então sempre mantive distância. Então, quando ela completou 50 anos, do nada, ela traz esse cara para casa e diz: vou me casar. O cara, Chris Adams, é mais novo e bonito, mas é bem preguiçoso e nada agradável. Minha irmã começa a pedir dinheiro ao meu pai para o casamento como se não fosse nada demais. Ela gasta o dinheiro muito rápido e ainda tem a audácia de pedir mais, o que deixa o pai muito chateado. Ela acha que vai herdar tudo eventualmente, então por que não? Eu apenas a observo com um olhar frio. Menos de um ano após o casamento, o pai sofreu um ataque cardíaco enquanto jogava golfe e faleceu alguns dias depois. Isso me afetou muito e me deixou muito triste. A notícia repentina do falecimento do meu pai chocou todos os seus amigos, e nossos telefones não paravam de tocar com mensagens de condolências. Mas eu não conseguia simplesmente ficar sentada lá chorando. Assumi o controle da situação e ajudei minha mãe, que estava em estado de choque, com todos os preparativos para o funeral. Como de costume, minha irmã não estava em lugar nenhum, estava fazendo suas próprias coisas. Após o funeral, completamente exaustas, minha mãe e eu finalmente tivemos a chance de recuperar o fôlego. Mas, no dia seguinte, um advogado apareceu à nossa porta para falar sobre o testamento do meu pai. Mamãe e eu já sabíamos o que tinha dentro. Mas minha irmã e o marido dela entraram sem cerimônia, alheios a tudo, e soltaram uma bomba. Todas as ações do meu pai e a herança de US$ 5 milhões irão para minha esposa, a filha mais velha, então, mãos fora. Mamãe e eu ficamos sem palavras diante da audácia deles. Conseguimos, Kelly. Agora estamos com a vida ganha, exclamou meu cunhado, comemorando com um soco no ar. O advogado, visivelmente surpreso, disse: espere um minuto. Enquanto minha irmã os encarava com raiva, o advogado lançou-lhes um olhar severo e disse: Kelly, você não tem direito a nenhuma herança. Minha irmã e o marido ficaram perplexos e protestaram: isso não pode estar certo. Kelly é a filha mais velha, ela deveria ficar com tudo. Ficou claro que meu cunhado contava com essa herança, presumindo que minha irmã ficaria com tudo. Suas expressões mudaram quando o advogado falou suavemente: vocês não sabiam? Kelly não é filha biológica do Sr. Watson. De repente, o rosto da minha irmã empalideceu e seus olhos se voltaram para nossa mãe. Mamãe tinha uma expressão complexa. Embora eu sempre soubesse que minha irmã era minha meia-irmã, parecia que ela havia sido mantida no escuro. Ela começou a sacudir nossa mãe quase freneticamente. Mãe, o que isso significa? O que isso significa? Kelly, você é do meu casamento anterior, murmurou nossa mãe, tremendo com o aperto da minha irmã. Minha irmã, que sempre me provocava dizendo que eu era a filha favorita, agora tinha uma expressão de espanto. Mas como ela foi legalmente adotada, ainda deveria ter direitos de herança, interrompeu meu cunhado, elevando a voz. Não é mesmo? Kelly, sim, era o que eu pensava, respondeu minha irmã. Mas nossa mãe balançou a cabeça negativamente. Não havia ocorrido nenhuma adoção legal. Minha irmã e meu cunhado pareceram incrédulos. Isso não pode ser. Eu sou a filha mais velha, até meu pai disse isso. A raiva da minha irmã se voltou para mim. Vou deixar você levar tudo, ela disparou. Ao que respondi, irritado com a sua arrogância: depois de todo o apoio que o papai te deu, você ainda diz isso? Fiquei inquietos. Ele é o herdeiro legítimo, protestaram minha irmã e meu cunhado. Mas qual o problema de um pai sustentar sua filha? Suspirei, sentindo o peso da situação. Embora seja normal que os pais sustentem seus filhos, minha irmã vinha usando o dinheiro do meu pai para quitar dívidas e lidar com diversos problemas.
A senhora Watson, John havia permanecido em silêncio até então, sugeriu. Por que não deixamos Kelly ver o testamento também? Não faço a mínima ideia disso. Entrou em pânico minha irmã, embora a culpa fosse dela por não ter prestado atenção. Papai queria que todos nós discutíssemos o conteúdo do testamento quando ele o fizesse. Mas minha irmã não deu importância e saiu para brincar. Quando mencionei isso, meu cunhado a encarou com um olhar fulminante. O que você estava pensando? Isso era importante. Diante da questão sobre o que fazer a seguir, eles concordaram em ouvir a proposta. O advogado então revelou o testamento do meu pai, declarando claramente que a herança era para mim e para minha mãe. Isso também explicou por que meu pai não adotou minha irmã. Inicialmente, ele tinha essa intenção, mas ficou desapontado com o comportamento dela em relação a mim, seu meio-irmão, e com seus gastos imprudentes à medida que envelhecia. Então, na verdade, eu não tenho nenhum direito de herança? Ao perceber isso, minha irmã ficou atônita. Droga, e agora? De repente, meu cunhado levantou a voz e me acusou. Você mentiu para mim. Você disse que tinha dinheiro. Seu comportamento tornou-se agressivo, deixando minha mãe e minha irmã chocadas. Mas eu não fiquei surpreso. Meu cunhado já demonstrava sua ganância com frequência. Talvez ele até tenha se casado com a minha irmã por causa do dinheiro dela. Kelly, não volte até que tenha algum dinheiro, ordenou ele. Espere, Chris, o que você quer dizer? Eu pensei que ia ficar rico. Que decepção. Empurrando minha irmã bruscamente, meu cunhado saiu furioso do quarto. Deixada para trás, minha irmã nos encarou com um rosto vermelho de raiva e gritou para nossa mãe, que estava aflita: Mãe, por que você não me deu para adoção? Não é justo que só você fique com a herança. Eu também deveria ter recebido alguma coisa, mas você não lidou com a situação direito. Isso é horrível, mãe. Ela soluçou, fazendo um escândalo. Fiquei surpreso com o seu desabafo, mas o advogado pareceu imperturbável, talvez acostumado a esse tipo de drama. Por que ele consegue tudo? Porque sou filho do papai, respondi. Os olhos da minha irmã se encheram de raiva quando ela se lançou para cima de mim, gritando: Você, teria sido melhor se você nunca tivesse nascido. Pensei comigo mesma que, mesmo que eu não existisse, meu pai provavelmente teria tomado a mesma decisão, dada a personalidade da minha irmã. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, o advogado interveio calmamente. Kelly, se você continuar assim, isso vai envolver a polícia. Isso fez minha irmã estremecer, possivelmente ao se lembrar de seus antigos incidentes de furto em lojas. Kelly, chamou nossa mãe, com lágrimas nos olhos. Passaram-se 6 meses e o processo de herança decorreu sem problemas. Embora minha irmã e meu cunhado tenham reclamado um pouco, a gestão eficiente do advogado não lhes deu margem para interferir. Minha mãe deu algum dinheiro para minha irmã, mas eu me abstive de comentar sobre isso. O que mais me incomodou foi o súbito desaparecimento deles com o dinheiro, demonstrando seu comportamento descarado de interesseiro, o que deixou um gosto amargo na boca de nossos parentes que estavam cientes da situação. Certo dia, por sugestão da minha esposa, levei minha mãe, minha esposa e minha filha para jantar fora. Minha mãe, que estava um tanto retraída desde o falecimento do meu pai, pareceu mais alegre na companhia de sua adorável neta. Ei, mãe, por que você não vem morar com a gente? Eu propus. Mas você sabe que a Kelly pode aparecer de vez em quando. Ela só aparece quando precisa de dinheiro, né? Não seja muito complacente com ela. Minha mãe hesitou. Sua relutância era compreensível, visto que minha irmã é sua filha biológica. Além disso, se nossa família se mudasse para a casa da família, minha irmã poderia causar problemas novamente. Respeitando suas preocupações, simplesmente pedi que ela refletisse sobre o assunto. Enquanto eu dirigia em direção à casa da família para deixá-la, ao chegarmos, notamos luzes acesas na casa que supostamente estava vazia. Não era a hora de ajudante estar lá, então talvez minha irmã já tivesse voltado. Com isso em mente, estacionei o carro na garagem. Vamos dar uma passadinha para tomar um café rapidinho, sugeri. Ao sairmos do carro e nos dirigirmos para a entrada, um carro repentinamente fez uma manobra brusca em nossa direção, quase nos atropelando. Ao ouvir o choro da minha filha, instintivamente protegi minha esposa. Ai! Por sorte, o carro apenas me atingiu de raspão,
mas fui arremessado para um canteiro de flores próximo, sofrendo um forte impacto. O carro parou após bater na entrada da garagem. Você está bem, querida? Minha esposa e minha filha correram para me ajudar a levantar, enquanto minha mãe permanecia tremendo na entrada, compreensivelmente abalada. Seguiu-se um período de pânico. Fui levado às pressas para o hospital de ambulância e tive que passar a noite lá. Mais tarde, descobri que o motorista era Chris Adams, meu cunhado. Ele alegou à polícia que confundiu o acelerador com o freio, mas eu duvidei da sua explicação. Quando minha mãe e minha irmã me visitaram no hospital, minha irmã olhou para mim friamente e comentou: "Você é surpreendentemente resiliente, não é?" Não pude deixar de pensar que, se eu tivesse me ferido gravemente, minha mãe teria herdado tudo. "Que pena para você", eu disse com um sorriso irônico. Minha irmã ficou visivelmente tensa. "Você estava contando com isso, não é?" Percebi seu desconforto quando ela desviou o olhar. "Bem, minha mãe me disse que pretende abrir mão da herança em meu favor, então causar um acidente desses foi inútil." Minha irmã pareceu surpresa com essa revelação. Parecia-lhe incompreensível que alguém recusasse o que podia herdar. "Eu tenho esposa e filhos, então minha mãe me pediu para passar isso para eles. É o que os pais fazem." Mas... Minha irmã gaguejou. "Eu até fiz um testamento cedo, seguindo o exemplo do meu pai", continuei, deixando minha irmã sem palavras. "Então, infelizmente, minha parte não irá mais para a mamãe." Minha irmã tremia e se estremecia enquanto me encarava. "Você não pode pelo menos me dar um pouco? Tem 5 milhões de dólares, não é?" Quando recusei firmemente, o rosto da minha irmã se contorceu numa expressão furiosa enquanto ela me agarrava pela gola. "Me dá metade. Eu sou sua irmã." Observei-a com pena enquanto ela continuava a gritar num tom perturbador, talvez levada à loucura pela perspectiva da herança. "Você não percebe que sua ganância decepcionaria o papai?" O rosto da minha irmã ficou vermelho de raiva enquanto ela estendia a mão para agarrar minha garganta. "Kelly, o que você está fazendo?" perguntou minha mãe, em voz alta, enquanto enfermeiras chegavam para acompanhar minha irmã até a saída. Embora minha mãe parecesse inclinada a defender minha irmã, era evidente que minha irmã também havia dirigido insultos a ela. Onde foi que eu errei na criação dela? Foi de partir o coração ouvir minha mãe dizer isso com tristeza na voz. Pouco tempo depois, minha mãe adoeceu. Conforme o estado de saúde dela piorava, minha esposa e eu nos envolvemos para ajudar com o transporte e as tarefas domésticas em casa. Isso pareceu incomodar minha irmã, provavelmente porque ela havia encontrado minha esposa durante suas visitas para pedir dinheiro ou porque nossa mãe havia falado sobre nossa ajuda. Um dia, minha irmã me ligou de repente. "De agora em diante, nós cuidaremos da mamãe. Vocês duas não precisam vir." Ela declarou que já estava decidido. Tentei argumentar com ela, mas minha irmã não me ouviu e desligou. Confirmei com minha esposa, que havia recebido a mesma mensagem e sido demitida. Preocupada com a falta de experiência da minha irmã em cuidar de outras pessoas ou em tarefas domésticas, entrei em contato rapidamente com minha mãe. Para minha surpresa, meu cunhado tinha alguma experiência em cuidar de idosos. Naquela época, minha mãe ainda era bastante independente, então parecia administrável por enquanto. Senti um certo alívio. No entanto, um mês depois, minha mãe precisou ser levada às pressas para o hospital de ambulância devido a um erro na dosagem de um medicamento. Ela parecia alarmantemente frágil quando chegamos. O médico ficou perplexo. Minha mãe nunca havia cometido um erro assim antes. Enquanto minha esposa ficou com ela, voltei para a casa da família, que estava em desordem. A geladeira estava vazia, apesar do amor da minha mãe pela culinária, e parecia que a ajudante contratada havia sido cancelada sem qualquer aviso prévio. Senti vergonha por sequer ter considerado confiar na minha irmã e fiquei furiosa. Uma quantia significativa de dinheiro foi retirada da conta bancária da minha mãe, embora o cartão bancário e a senha dela estivessem guardados no cofre. Felizmente, a conta contendo a herança permaneceu intacta em um cofre. Mas a maior parte dos fundos destinados às despesas de subsistência havia desaparecido. Reuni os itens essenciais para a internação da minha mãe no hospital, juntamente com o cartão bancário dela, e voltei para explicar a situação. "Kelly?" Minha mãe parecia desconhecer a situação do cartão bancário.
No entanto, quando questionei sobre o erro na medicação, ela ficou séria e confessou que havia sido meu cunhado quem a preparou. Mãe, talvez seja melhor não deixar mais minha irmã entrar em casa, sugeri. John, prometo cuidar de você, mas a casa está uma bagunça e você emagreceu muito. Você tem se alimentado direito? As palavras da minha mãe pesaram muito sobre mim. Mãe, você deveria vir morar com a gente. Vou construir uma casa onde possamos ficar todos juntos, propus, fazendo minha mãe desabar em lágrimas. No entanto, apesar dos esforços do médico, sua saúde continuou a se deteriorar. Talvez o incidente com minha irmã tenha enfraquecido seu coração. Ela nunca se recuperou e acabou falecendo, quase como se tivesse seguido os passos do meu pai. Ao retornar à casa da família para fazer os preparativos para o funeral, descobri que todos os objetos de valor haviam desaparecido. Ao que tudo indica, minha irmã e meu cunhado os haviam levado em sua busca desesperada por dinheiro. Em meio aos cômodos vazios, primeiro fiquei chocado e depois fui tomado por uma raiva intensa. Eu prometi responsabilizá-los por seus atos. No dia seguinte ao funeral da minha mãe, minha irmã e eu tínhamos uma reunião marcada com o advogado, presumivelmente para discutir a herança. Que pena, a herança da mamãe pertence por direito a mim, sua filha, declarou minha irmã com ousadia. Não pude deixar de rir da declaração dela, pois parecia que ela estava gravemente enganada. Vamos ver o que diz o testamento, sugeri. Quando o advogado revelou o testamento, o rosto da minha irmã empalideceu. Não, isso não pode ser. Kelly não tem direito a herdar nada. Esse é o último desejo do meu pai, explodiu meu cunhado. No entanto, o advogado reiterou calmamente a mesma declaração. Isso é um absurdo. Kelly é filha biológica daquela velha. Meu cunhado, enfurecido, derrubou vários objetos da mesa. Não nos enganem, deem-nos a herança agora. Chris, você tentou machucar minha mãe? Eu o confrontei. Ele me lançou um olhar irritado. O quê? Eu nunca fiz uma coisa dessas, retrucou. Então por que houve um erro com a medicação dela? Insisti. Meu cunhado franziu a testa, irritado. Quem se importa com isso? John, é um absurdo que não vamos receber nenhuma herança. Minha irmã interrompeu, aparentemente perdendo a compostura. O que você fez? Perguntei, atônito. Ao que parece, ela não veio correndo depois de saber do falecimento da nossa mãe, mas contava com a herança para cobrir as despesas. Diga-me que isso não é verdade, não vou receber nada? Perguntou minha irmã ao advogado. Bem, começou o advogado, explicando cuidadosamente a distribuição legal da herança. No entanto, depois de deduzir o valor que minha irmã havia sacado e os itens que ela havia vendido, não sobrou quase nada. Ela coçou a cabeça, frustrada. Chegamos a essa conclusão após consulta prévia com o advogado, interrompi. Não pode ser tão pequeno assim, murmurou minha irmã para si mesma, claramente insatisfeita. Por ter dependido dos pais sem nunca ter experimentado as dificuldades do trabalho, ela parecia estar alheia à realidade. Não consegui conter meu desprezo por ela. Mamãe achou que você cuidaria dela, mas você simplesmente pegou o dinheiro dela e a abandonou, seu ingrato. Não consegui conter minha raiva. Cuidar de alguém custa dinheiro, sabia? Do que você está falando? Retrucou minha irmã. Então me mostre as despesas detalhadas que você teve com o custo de vida da mamãe. Eu cobrirei as despesas necessárias, desafiei-a, estendendo a mão. O rosto da minha irmã empalideceu e seus lábios tremeram. Eu não tenho isso. Sem recibos, não será reconhecido, enfatizou o advogado, deixando minha irmã sem palavras. Diante dela, meu cunhado tentou me convencer com um tom suplicante. John, sua irmã realmente precisa de ajuda. Você não pode dar uma mãozinha a ela, mesmo que seja só um pouquinho? Recusei firmemente, sentindo minha frustração aumentar. E parecia que meu cunhado também estava chegando ao seu limite. Se tudo tivesse corrido como planejado, Kelly já teria recebido toda a herança, murmurou ele. O que você quer dizer com isso? Perguntei. Mas antes que eu pudesse me aprofundar no assunto, meu cunhado deixou escapar um comentário revelador: por causa desse cara, nada nunca dá certo. Eu ia ganhar um carro novo, mas só consegui dinheiro suficiente para os reparos.
Minha irmã tentou desesperadamente intervir, mas já era tarde demais. Essa é uma acusação séria, parece fraude, comentou a advogada, segurando o gravador e sorrindo para o casal. O quê? Isso é ilegal. Deixei bem claro desde o início que esta reunião seria gravada, e ambos concordaram com isso. Meu cunhado empalideceu ao perceber seu erro. Virando-me para ele, declarei: Chris, vou apresentar queixa por esse acidente. Não seja absurdo, não há provas. Você mesmo acabou de fornecer as provas. Minha irmã caiu no choro e sacudiu meu cunhado, frustrada. Seu idiota. A culpa é toda sua. O que vamos fazer agora? Por fim, meu cunhado enfrentou acusações criminais. Seus delitos anteriores também vieram à tona, o que levou à sua detenção pela polícia. Minha irmã, implicada como cúmplice, recebeu uma pena mais branda. No entanto, sem condições de pagar o aluguel, ela pediu ajuda a parentes, mas foi rejeitada por todos. Quanto a mim, continuei a trabalhar diligentemente sem depender de qualquer herança, encontrando consolo nos dividendos das ações como um pequeno prazer.